hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as pronúncias do estúdio Ghibli, ou Ghibli, ou Djibouti. Fato é que muita gente fala Ghibli, muitas pessoas falam Ghibli, muitas pessoas falam Djibouti, tentando seguir mais o padrão japonês. E hoje eu queria trazer um pouco a discussão quanto a esse termo, porque, convenhamos, é um assunto que eu já falei bastante e que eu ainda vou falar muito nesse canal. Então eu espero que vocês acompanhem o vídeo até o fim e entendam o meu raciocínio e vamos com calma. Primeiramente, nós temos que entender um pouco de geografia e história pra gente começar a entender o que é essa palavra. Existe uma corrente de vento que sopra do norte da África para a Europa na primavera e começo do verão. Essa corrente se chama Ghibli, Chibli, Ghibli, Ghibli ou Ghibli. Sim, todos esses nomes eu encontrei em sites de meteorologia da Europa. Então, dependendo da região e da língua que é falada na região, vai chamar esse vento de uma certa forma. Essa corrente, além de seca, ela também carrega um pouco de areia do deserto do Saara, o que faz com que o verão e a primavera lá no sul da Itália seja simplesmente insuportável. Na Segunda Guerra Mundial, um dos modelos de aviões das esquadras italianas era o Caproni CA-309, que recebeu o apelido de Ghibli por causa dessa corrente de vento. E por causa desse avião, o Hayao Miyazaki escolheu esse termo para ser o nome do seu novo estúdio quando ele estava lá, ele, o Takahata e o Suzuki decidindo como que ia chamar o estúdio deles. Nós temos que lembrar que a família Miyazaki, ela era dona de uma fábrica de peças de avião e que chegaram a produzir peças pro famoso Zero, que foi um terror, né, na vida dos americanos durante a Segunda Guerra Mundial, na Guerra do Pacífico, e que vocês devem conhecer muito bem pelo filme Vidas ao Vento, já que conta a história do designer, né, do aeromodelista, não sei como chamaria essa pessoa, mas conta a história da pessoa que projetou o Zero. Então, na verdade, quando nós pegamos a palavra, nós temos uma palavra, na verdade, de origem árabe, que dá nome a uma corrente de vento que sopra do norte da África para a Europa e que foi usada como apelido para um avião italiano e que, a partir disso, virou o nome do maior estúdio de animação japonesa. Então, pensando que o motivo da escolha do nome para o estúdio foi o avião italiano, nós vamos pensar primeiro na pronúncia da palavra italiana. Eu assisti alguns vídeos de previsão do tempo na Itália para ouvir o nome desse vento e também busquei alguns trailers italianos dos filmes do estúdio Ghibli para ver como que eles pronunciam essa maldita palavra. Dá uma conferida aqui. Lo Studio Ghibli vi presenta una nuova straordinaria evento firmato Studio Ghibli. Un indimenticabile capolavoro firmato Studio Ghibli. Il capolavoro firmato Studio Ghibli. Eu não sei vocês, mas eu ouço muito claramente Ghibli, como se fosse escrito em português com G-U-I. E em cima disso eu fui perguntar para um colega, um conhecido meu que é professor de italiano, e ele me comentou que na fonética da língua italiana o G-H-I tem exatamente o mesmo som do que o G-U-I na língua portuguesa. Então não é à toa que eu sempre escuto Ghibli. Eu deixei aqui embaixo um link para um site que se chama Todas as Palavras do Mundo Pronunciadas. E nesse link mesmo, você tem a palavra Ghibli pronunciada em italiano. E eu acho que vocês vão perceber bastante que o som é de Gui e não de Di, como realmente seria a pronúncia de G-U-I, de Guilherme, por exemplo. Agora, se nós pegarmos a grafia oficial, em japonês, eles usam o símbolo em alfabeto katakana Ji e não Gi. E eu sempre fiquei me pensando, porque a pronúncia japonesa fica o nome Djibouti. Só que eu nunca consegui entender ao certo o porquê dessa escolha, já que a língua japonesa tem um símbolo para esse som Gi, da mesma forma que o Gui do italiano e o Gui do português. Outro fato intrigante associado também a essa questão do nome é que existe uma série chamada Ghiburizo. Eu tô até aqui com o DVD para mostrar para vocês, eu vou colocar aqui embaixo. Você vê que tá Ghiburizo com Gui e não com o Di tradicional, que vem escrito estúdio Ghibli, Djibouti, né? E aqui embaixo também vocês vão ver, não sei se vai dar pra ver, se não der pra ver eu vou colocar uma foto. Vocês vão ver que tá escrito estúdio Ghibli.
Giburi. O que é bem interessante, porque eles fizeram uma modificação na grafia e aproximou o som do que seria o som dessa palavra na língua italiana. A minha teoria, aí eu quero deixar bem claro que isso é uma teoria minha, que é uma coisa que eu pensei, eu não tirei de lugar nenhum. Eu acredito que outras pessoas chegaram a essa ideia também, porque é uma coisa mais ou menos lógica. É que o que aconteceu com o nome do estúdio em japonês, deles adotarem o Ji e não Gi, foi devido à influência americana, já que os falantes de língua inglesa têm dificuldade de falar a sílaba Gi, então eles acabam puxando pro Ji. Se você vê os trailers dos filmes do estúdio em língua inglesa, vocês vão perceber que eles sempre falam estúdio Ghibli. E nós temos que lembrar que o Miyazaki, ele teve a infância dele durante a dominação americana no Japão. Então eu acredito que ele tenha ouvido esse termo muitas vezes dito por americanos, seja pilotos americanos ou outros militares também. E como que fica essa palavra em português? Aqui nós temos uma questão bem interessante, já que as distribuidoras brasileiras, elas não pronunciavam o nome do estúdio nos trailers das obras que foram licenciadas. Então nós não tivemos uma adoção desse nome para a língua portuguesa. Particularmente, como eu já deixei bem claro para vocês, eu prefiro falar Ghibli, porque eu acredito que a língua portuguesa está muito próxima da língua italiana, e por isso eu acho que fica mais confortável para o falante de língua portuguesa falar Ghibli ao invés de Ghibli, mas é a minha escolha para a pronúncia desse termo. Agora, uma coisa importante de lembrar é que durante um ano que eu morei no Japão, eu sempre falava Djiburi, bem discriminado, Djiburi. Por quê? Porque a associação fonética que todos os meus amigos e colegas faziam para entender, para eles conseguirem entender que eu estava falando do estúdio, era quando eu falava Djiburi. Eles chegavam até a me corrigir se por um acaso eu acabasse soltando Ghibli, como é dito em inglês. Então os meus amigos americanos falavam só Ghibli. Mas se eu falasse Ghibli para os meus amigos japoneses, eles me corrigiam, Djiburi. Então eu percebi que eles achavam que eu estava errando quando eu falava Ghibli e não que eu estava falando em inglês. Então isso era uma coisa que eu tomava um certo cuidado quando eu estava falando em língua japonesa. No fim, é mais ou menos o mesmo debate qual seria o certo, dorama ou drama. Porque nós sabemos que dorama é um termo que os japoneses usam para se referir a séries com atuação de pessoas, né? E vem da palavra inglesa drama. Então, e aí, qual que é o certo, né? Nenhum dos dois, porque dorama é uma adaptação fonética para os falantes de língua japonesa que tem dificuldade com esse som dra, e drama é uma palavra que a gente tem na língua portuguesa que seria mais equivalente, né? Nós também temos que lembrar que, nesse caso dos doramas, né, doramas ou dramas, nós temos uma certa padronização informal por causa da internet, por causa da forma informal com que esse conteúdo chega para o Brasil. Então ficou meio que convencionado que dorama se refere a essas séries com a atuação de pessoas vindas da Ásia. Aí a Ásia também você reduz Japão, China, Taiwan e Japão, né? Eu falei Japão 2 vezes. Porque eu já vi muitas pessoas se referindo a séries coreanas como doramas também. Mas o que impede uma pessoa de falar drama? Eu gosto de assistir um drama japonês. Muda um pouquinho o significado, porque a palavra drama em português a gente costuma direcionar ela a um gênero de animação, filme, série. Então ela meio que especifica um gênero e não abrange ela não tá querendo dizer que é de origem só japonesa, ela meio que fecha um pouco na temática. Então, nesse caso, teve uma certa padronização informal. Já no caso do Estúdio Ghibli, nós não temos essa padronização nem informal, nem formal, já que as distribuidoras, a Califórnia, a Versátil, a Focus e a Europa, nenhuma delas teve esse cuidado ou se preocupou em fazer meio que, sei lá, fazer de uma forma não didática, mas
eles não tiveram a preocupação de como pronunciar essa palavra em língua portuguesa, principalmente português do Brasil, mas mesmo em português de Portugal eu nunca encontrei muita coisa. Agora, uma coisa importante da gente sempre lembrar é que se você estiver falando em uma outra língua, eu acho que é muito importante você ficar atento a como as palavras são pronunciadas naquela língua. Então, sinceramente, eu passei por isso pessoalmente. Então, se eu me referia ao estúdio Ghibli para um falante de língua inglesa, eu usava o termo Ghibli, porque era o som com que ele estava acostumado a se referir àquilo. Associar que Ghibli é o estúdio. Ghibli, sei lá o que essa brasileira retardada tá achando que é Ghibli, né? Agora, se você estiver falando em italiano, por exemplo, você vai ter que usar o Ghibli, já que é a palavra que se refere ao vento, ao avião, então naturalmente vai se referir ao estúdio. E como vocês viram lá pelos trailers também, você percebe que esse é o som mais real do que está sendo falado. Um argumento que as pessoas às vezes se apegam muito é de que no original é Djibouti, então o certo é Djibouti. Mas eu acho que essa pronúncia é uma adaptação de fonemas que são estranhos à língua japonesa, como principalmente o bli, né? Então, o bli principalmente vira buri e não bli, né? Então, você tem essa adaptação fonética pro falante daquela língua, né? Pro nativo conseguir pronunciar. Mas não é assim que... É que essa adaptação ela é completamente desnecessária em língua portuguesa, já que a gente tem todos os fonemas referentes e equivalentes à língua italiana. E se você fosse seguir esse raciocínio, então, palavras estrangeiras que vieram para o Brasil e tiveram a sua pronúncia adaptada, como, por exemplo, o delete, né? Ninguém fala, virou um verbo, né? Você tem o verbo deletar, mas é deletar, não é to delete. Não é, por exemplo, deleta isso. Você delete pra mim. Isso foi adaptado, porque delete não é um som que o falante da língua portuguesa está acostumado a fazer. Ou então, por exemplo, basketball. Ninguém fala, eu vou ver uma partida de basketball. Eu vou ver uma partida de basquete ou basquetebol. Você tem essa adaptação fonética. Ou mesmo a paixão brasileira, né, que é o futebol. Ninguém fala futebol. Eu vou ver uma partida de futebol. Não, vou ver uma partida de futebol. Meu pai está assistindo uma partida de futebol. É tudo adaptação fonética, porque o que cai como que esse falante consegue pronunciar de uma forma mais confortável. Então, pessoal, você quer falar estúdio Ghibli, estúdio Ghibli, estúdio Djibouti? Eu acho que todas são válidas. O que importa de verdade é que a gente assista o filme, que quanto mais pessoas assistam esses filmes, melhor pra todo mundo, melhor pra pessoa que vai assistir, melhor para distribuidoras que vão ficar animadas em trazer mais conteúdo desses estúdios em traduções em língua portuguesa. E quem sabe eles voltem a fazer dublagem, né? Porque eu acho que hoje em dia não tem praticamente, acho que só Contos da Princesa Kaguya e talvez Memórias de Narnia seja dublado em português. E sinceramente, convenhamos, né? O material dublado, ele é muito mais acessível do que o material legendado, né? A gente tem que pensar que a nossa população aí tem uma taxa de analfabetismo, principalmente analfabetismo funcional, altíssima. Então, você querer que uma pessoa, né, que alguma coisa se popularize sem o apoio da dublagem é pedir para não acontecer. Basicamente, bom, essa é a minha opinião. E acho que toda vez que a gente for pensar em certo e errado, acho que nós temos que parar e refletir um pouco o que faz uma coisa certa ou errada dentro daquele contexto cultural. Pessoal, o vídeo de hoje ficou um pouco comprido, eu sei, mas eu precisava comentar um pouco disso porque eu ainda vou comentar muito sobre o Estúdio Ghibli e são questões que acabaram aparecendo um pouquinho aqui ou ali, tipo, mas o certo não é Djibouti. Moço, como a coisa não foi padronizada na língua portuguesa, todo mundo pode falar como quiser. Então, assim, tem pessoas que vão preferir falar Ghibli, tem pessoas que vão preferir falar Djibouti, tem pessoas como eu que vão preferir falar Ghibli, que, sinceramente, pra mim,
O vídeo de hoje acaba por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o joinha, compartilhe com seus amigos. Chegando a 500 inscritos, eu vou fazer o sorteio do box de Fullmetal Alchemist. Então não se esqueçam de compartilhar em todas as suas redes sociais com a hashtag Hokai pra eu saber que vocês estão compartilhando. E a gente se vê quando a gente se vê. Um grande beijo e tchau, tchau!